Olá, minha gente, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos aqui diretamente dos estúdios da TV10. Eu sou Michel Hoffman e esse é o programa ATM Night Show. Roda a vinheta. Olá, pessoal, é isso aí, olha, estamos aqui diretamente da TV10, iniciando mais um programa ATM Night Show, e você é muito bem-vindo. Eu quero agradecer aí a sua audiência por estar junto com a gente mais uma vez. Eu sou Michel Hoffman, esse é o programa ATM Night Show e você é mais que bem-vindo aqui. Olha só, hoje nós temos uma programação aqui toda especial, como toda noite, e eu quero lembrar você que nós estamos aqui todos os sábados a partir das 23 horas na TV10, diretamente da TV10, e também no YouTube do ATM, do Atmosfera Jovem. Então vai lá no YouTube, procura aí Atmosfera Jovem, a gente entra também aqui às 23 horas para você uma programação toda especial. Eu também já quero te convidar a curtir, a compartilhar aí no YouTube, a nos seguir também, se inscrever aí no YouTube do Atmosfera e também a seguir a gente no Instagram, Atmosfera_Jovem. Você procura aí no Instagram e segue a gente, fica por dentro de tudo que acontece no mundo do Atmosfera Jovem. Também, se você quiser, você pode me seguir também. Não vai perder muita coisa, nem vai ganhar muita coisa, mas você pode me seguir ali também no Instagram, Michel Hoffman, você vai me achar ali. A gente sempre tem postagem, uma palavra de fé aí durante a semana, também os stories do Atmosfera Jovem, tudo que acontece aqui nos bastidores, você acompanha diretamente aí do Instagram, tá bom? Então você é o nosso convidado a estar com a gente. E hoje, muito especial nesse ATM Night Show, esse segundo episódio aqui que nós estamos aqui diretamente da TV10. Eu estou aqui com ele que é pregador, o cara é dançarino, é líder fundador do ADT, que é o Arte de Transformar, fundador do Rolê da Palavra, facilitador social do Instituto Isis Bruder, membro do Conselho Tutelar, casado com a dona Cleice Fermenton, pai do Joaquim e do Josué, e membro e pastor da Conexão Church. Olha só, minha gente, o currículo do cabra. Eu estou aqui com o Rodrigo José Viríssimo, conhecido como o Rodrigão do ADT. E aí, Rodrigão? Boa noite, pastor Michel, boa noite aí ao pessoal do ATM. É prazer estar com vocês aqui e que a gente possa estar contribuindo aí, tendo um tempo de qualidade aí juntos aí. A satisfação é toda nossa em te receber aqui. Só lembrando que você quase falou, mas não falou, que é o lindo, né? Quase lindo. Poxa, eu esqueci desse detalhe. É um mero detalhe, assim. O Rodrigão, a gente conhece ele aí, acompanha o trabalho dele de longe, não de muito perto, mas de longe, ver o que você tem feito na sociedade. E o intuito do nosso programa é justamente isso, trazer pessoas que são relevantes para o reino de Deus, são relevantes para a sociedade como um todo. E tá aqui o Rodrigão do ADT aqui com a gente. É uma satisfação muito grande receber você. Rodrigão, já vamos começar aqui. E olha, quando a gente olha o seu currículo, é muito perceptível que você tem um trabalho, um cuidado muito grande com as crianças e também os adolescentes. A minha pergunta inicial e tradicional é: como isso aconteceu? Conta pra gente o que aconteceu. Teve uma dor que gerou essa vontade de você cuidar dos adolescentes, dos jovens, das crianças? Como que surgiu essa vontade aí, ou esse chamado? Na verdade, Michel, nós como formação acadêmica, a gente é formado, é bacharel em Direito. A gente já atua aí no escritório de advocacia há muito tempo. E trabalhando já com a ADT, a gente começou um projeto social no Santa Felicidade, ali dando aulas para crianças e carentes ali daquela região. E ali eu falei, para com isso, eu quero trabalhar com criança e adolescente, quero trabalhar eu quero semear nessa idade. E ali a gente começou projetos sociais e se envolver com o terceiro setor.
né? E aí cada vez mais se apaixonando por isso. E você então deixou a carreira de advocacia, de advogado, para se dedicar a essa causa? Depois de um tempo, depois de uma conversa séria com Ah, a é? esposa, né? A gente enfrentou os nossos gigantes e aí saímos da parte de escritório, do direito e fomos para a parte do terceiro setor, fomos ser facilitador social e começamos a atuar como facilitador social numa ONG, né, que é a Fundação Isis Bruder, que ali foi minha grande extensão de trabalho com eles. Ficamos quase 10 anos trabalhando ali como facilitador social, num projeto lá aqui no bairro da cidade de Requião, né, ali no Champanhar. E aí depois migramos aqui para a parte aqui da JK. Certo. E o que faz um facilitador social? A gente trabalha praticamente assim lidando com a criança e com o adolescente. O serviço de convivência, que era a base do projeto, era de crianças de 5 até 15, adolescentes de 15 anos. Então daí a gente praticamente trabalhava com a parte cultural. Trabalhamos tanto com a dança, depois com o teatro também com eles. Esse trabalho no Santa Felicidade, ele tinha vínculo com alguma instituição religiosa? Tinha vínculo, era a organização Reviver, que era vinculado com a comunidade evangélica, né? E a gente começou ali com esse projeto ali. E foi um grande despertar meu ali, porque ali a gente sentava com as crianças e a gente começou a ouvir histórias, né? Histórias de abuso, histórias de violência. E aí eu percebi que lembro uma vez, Michel, que a gente juntamos dinheiro lá e compramos um bolo. Isso foi muito forte para mim, para cantar parabéns. E aí a gente fizemos lá no final, colocamos o bolo lá na mesa. E aí pegavam os aniversariantes do mês e colocava lá. E uma menina começou a chorar muito. E aí era para ser uma coisa gostosa. E aí, de repente, aquela menina chorando. Virou e daí choro. A gente começou a conversar com ela. E aí aquela fala dela, que ela falou assim, eu nunca tive um bolo de aniversário. Caramba. E era uma menina de mais ou menos uns 12 anos, 13 anos. Ela falou, eu nunca tive um bolo de aniversário. E isso para mim foi muito forte. E aí eu entendi que a arte, né, a dança, não era a finalidade, mas era o meio que a gente conseguia para abrir portas e entrar no universo delas e começar ali. E a gente começou, nos intervalos, a gente fazia um discipulado que a gente falava, a célula ali, ficava as meninas, os meninos, e a gente tinha uma oportunidade de ministrar. Então, isso aqueceu meu coração, e aí tomamos decisões de mudar totalmente de área e de atuação. Quanto tempo já que você está envolvido com isso? Michel, tempo é difícil, mas na fundação faz 10 anos. Eu acredito que mais de 15 anos aí. Ah, é? Então já ouviu muita coisa, muita história, já viu muita coisa. Sim, a gente experimenta coisas muito boas e também histórias tristes, mas que, de certa forma, a gente pode ser luz aí nessa escuridão aí, através do trabalho, né? A gente sabe que a adolescência é uma fase bem complicada, né? Existe muita mudança interior que está acontecendo dentro do adolescente, e questões sociais, hormonais dentro dele. Como que para você, qual é o maior desafio de se trabalhar com os adolescentes assim? É ficar antenado para tentar atingir fazer a comunicação chegar neles, né? A sua forma de se comunicar atingir eles, porque senão a gente começa a falar grego e eles estão em outro beat, né? E então é tentar sempre ser contemporâneo com eles, né? Não, às vezes a gente escuta, você é tiozão, hein? Mas mesmo nesse tiozão, é um tiozão que a gente está conseguindo atingir eles, né? Porque hoje eu tô com 40 anos, né? Então pensar nisso aí. De vez em quando a gente vai, né? Sai agora tem a moda do cringe, né? Que eles estão falando aí. Mas é gostoso assim, é tentar fazer essa comunicação, a palavra de Deus e na verdade, no dia a dia que eles consigam se identificar. E não só também, mas tem o lado da paternidade que a gente vê, principalmente com quem eu trabalho, que às vezes a paternidade é muito roubada deles, né? E às vezes o tiozão ele acaba também se tornando o pai. Uma das frases que para mim tem muita responsabilidade que você não falou aí, mas talvez a que mais pesa no meu coração é às vezes ouvir de algum deles dizendo assim, você é um pai para mim. Nossa. E isso pesa muito, porque eu entendo, hoje eu tenho 2 meninos e eu sei que eu falo, não faço nada perto do que é um filho mesmo, mas eles conseguem identificar um pouco o que é paternidade no nosso trabalho e graças a Deus.
Isso facilita para você o trabalho ou dificulta por conta da responsabilidade de... Não, claro que existe o peso da responsabilidade, mas existe também a gratificação, porque quando você escuta isso, você fala, pô, tô fazendo certo, vamos continuar. Não, massa. E, assim, se você pudesse falar pra gente qual era o cuidado que a gente tem. Às vezes a gente tá falando com pessoas hoje, nessa noite, de pessoas que estão iniciando um trabalho como esse, pessoas que estão trabalhando com adolescentes na igreja, estão iniciando um trabalho. Qual é o cuidado que a gente tem que ter para estar perto deles? Porque às vezes eles são adolescente, o povo chama de aborrecente, eu não concordo muito com essa palavra, mas às vezes eles são mais, sabe, esquivos, assim, mais... E como se aproximar e ganhar essa confiança que você tem ao ponto de ser chamado de pai, de tiozão, que já é, né, uma... Eu acho que a sua caminhada tem que ser muito verdadeira com eles. Não tem como a gente, às vezes, falar alguma coisa e eles são muito antenados. E aí, na sua prática, você executa diferente daquilo que você fala. Aí nisso aí já era, né? Então, eu acho que você ser verdadeiro nas suas intenções, na sua prática, no seu discurso e também naquilo que você faz, é algo que pontua muito com eles. E essa questão também de entender quem é o adulto da situação. Sim. Quem é o adulto da situação sou eu. Ele é adolescente. Como eu já fui adolescente, eu já fiz burrada, já fiz cagada, já falei coisa que não devia falar. E às vezes a gente cresce e esquece que a gente já foi adolescente. E olhar para eles entendendo, pô, é um adolescente, está em desenvolvimento. E às vezes a gente fica com aquela expectativa, querendo uma atitude hiper madura deles. E ainda são... Cria uma expectativa em vão, né? Porque não vai ter. Não né? vai Uma ter, resposta nesse nível, exatamente. Ainda eu, como pai, sou muito ministrado, que às vezes a gente tá com pressa, e daí olha pro filho e fala, vamos filho, acelera. Aí ele fala, mas eu tô indo rápido, tá pai. no tempo dele, Pô, né? eu tô na minha perna imensa andando e ele tá na perninha dele. Sim. Nunca vai ser na mesma velocidade que a minha. Só que às vezes a gente quer que ele... Então eu penso muito nisso. Entender que eles estão numa fase e a gente tem que respeitar essa fase. Nesse tempo todo que você está nesse projeto e caminhando com os adolescentes, você viu que mudou as gerações? Houve uma mudança na linguagem? Você teve que adaptar isso também em você? Existiu isso? Ah, com certeza, né? Porque hoje as coisas estão bem rápido, né? É muito acelerado, muita informação, eles têm muito conhecimento. Às vezes você está falando sobre um assunto e aí você já vê o cara tá assim, ó. E às vezes ele tá pesquisando aquilo que você tá falando, às vezes para até te contrapor. Caramba. Só para debater, né? Ali. Só para, tipo assim, te contrapor. Então é muito acelerado, né? As informações, as modas mudam muito. Então, com certeza, a geração, ela mudou, né? É uma geração mais, a gente percebe, mais frágil nas suas emoções, com certeza, né? As emoções são muito mais atingidas assim de uma maneira muito mais fácil, né? A personalidade, a identidade é muito mais fragilizada, a gente percebe isso. Você é fundador do Rolê da Palavra. No que consiste esse projeto? Então, como já trabalhando dentro da própria fundação lá no Champanhar, a gente começou, Deus colocou no nosso coração fazer um projeto muito específico, não como um serviço de convivência simplesmente, mas que fosse específico para falar de Cristo, né? Então, para quem quisesse vir nesse rolê, ele ia entender que aqui era para falar da palavra de Deus. E aí começamos lá na fundação achando que ia aparecer lá à noite 5, 6, e aí começou 20, e aí a fundação lá fechou, e quando fechou a gente, vamos orar, porque a gente não sentia que era para parar. E aí resolvemos locar uma casa lá no bairro, a gente locou uma casa lá, eu e o Tiagão e a Conexão, e começamos então nessa casa daí fazer ali o rolê da palavra, que consiste nesse encontro, são encontros com os adolescentes, sentamos na nossa varanda lá, temos um tempo de comunhão e depois trocamos a ideia sobre a palavra de Deus. E aí, por assim, graça de Deus, eu digo graça, talvez as pessoas falam, nossa, não... Mas para mim, colocar 60 adolescentes, 50 adolescentes numa casa, numa região periférica, não vou falar sucesso, mas é graça de Deus e porque Deus está se manifestando naquele lugar. E desse lugar ter frutos, hoje eu tenho alguns adolescentes que caminham realmente conosco, que são frutos desse lugar,
né, que já fazem parte do ADT, que se batizaram, que estão dançando e que já começaram a ministrar outras pessoas. Então eu fico muito feliz com o projeto. Infelizmente a pandemia, por ser um ambiente de casa, nos impediu muito de fluir em alguns momentos, mas a casa está lá e, se Deus quiser, vamos estar retomando aí agora que está aliviando, né? Para a gente estar de novo retomando com eles lá. Massa demais. Uma coisa que você tocou aqui, eu ia te perguntar já aqui, é justamente sobre isso. Quais são os frutos, já que o rolê da palavra já floresceu, já apareceu para vocês, assim? Uma é essa... A gente tem lá no nosso WhatsApp esse vínculo que eles têm conosco, né? Pô, e aí, como é que tá? E essa aproximação que nós temos com eles. E a gente tem uma combona lá, a gente conseguiu uma Kombi agora, exatamente para fazer esse translado da casa para nossa comunidade, para a igreja, né? Então a gente, no dia do culto, pegamos ele com a Kombi e levamos ele para as igrejas. E alguns desses já se batizaram. A gente tem 3 que estão muito firmes, se batizaram, tem alguns que frequentam a nossa comunidade ainda, não escolheram o batismo, mas estão junto conosco. Então a gente está esse processo. E para mim o mais importante é às vezes escutar eles comentando um com o outro e saber que é um bate-boca. Então às vezes o Rodrigo ele fez influência ali no começo, mas de repente eu olhava para o grupo e falava assim, desses 60, tem 10 aqui que começou lá. O resto foi eles mesmos vai gerando que trouxeram para aquele ambiente, os né? frutos gerando então os é novos eles frutos. mesmos dizendo, vamos lá, pô, é legal. Então acho que ele compartilhando o que está acontecendo, né? O próprio adolescente, então é muito legal. Interessante. Rodrigão, como que esses adolescentes chegam até você? Em que estado eles chegam até você, assim, que você já encontrou? Como que é isso? Cara, é adolescente. Vai ter aquele adolescente que vem de um lar, às vezes, muito fragilizado, com vínculos muito distanciados. Vai ter adolescente que é topzera, né? Que tá filezão, mas quando você começa a conversar, você descobre que também tá cheio de dúvidas. Vem adolescentes com muitos questionamentos, mas que faz parte do tempo deles. Mas é adolescente, a gente não olha muito assim para querendo estampar algo neles, né? São pessoinhas lindas. Eu amo eles, velho. Verdade. Legal. Nesses 16 anos aí que você está trabalhando com crianças e adolescentes, e agora também como conselheiro tutelar, qual foi a pior experiência que você teve e a melhor experiência que você teve nesse tempo? Cara, a gente sentiu um direcionamento para ir para o conselho tutelar, mesmo amando estar como facilitador na fundação. Eu gosto muito de trabalhar na ponta, eu gosto de trabalhar diretamente com eles. Mas entendemos que era um tempo para a gente semear de outra maneira. E entramos, né, no conselho tutelar. E para mim foi um choque, porque de um ambiente onde eu trabalhava a semana toda na ponta, direto com crianças e adolescentes, de repente eu estava trabalhando dentro do conselho. Mas é um ambiente que se trabalha muito com papel, que se trabalha muito de novo, com ofício, com pedidos. Burocrático. Né? Um trabalho como era o às direito vezes, lá? Exatamente, que você bate Entendi. de frente com a burocracia, né? Que você precisa de outras pessoas. Então não tem, às vezes, aquele contato direto. Muitas das histórias e muitas das ações, como conselheiro, eu não posso me aprofundar, porque daí eu avanço o sinal ético da profissão, tem que ser uma psicóloga, enfim. Então daí a gente leva um choque diante dessa situação, né? Mas entendendo nosso chamado, entendendo que era um tempo para semear no Conselho Tutelar, então tem sido um tempo onde a gente tem semeado, organizando a casa, fazendo um colegiado muito ativo, um colegiado que realmente é muito unido, que trabalha em conjunto, buscando que o direito do adolescente seja cumprido, né? Porque essa é a função do conselheiro tutelar. Porque às vezes tem uma ideia meia... Como eu tinha, quando eu entrei no conselho tutelar, eu achava que você ia chegar abrindo porta, né, fazendo... Tipo polícia da adolescência. Exatamente, né? E, na verdade, a gente descobre um lado mais bonito dentro do conselho tutelar, que, na verdade, ele
zela para que se cumpra o direito. Então ele não cumpre o direito, não é ele que cumpre o direito, mas ele zela para que esse direito seja cumprido pela sociedade, pelos pais, né, pelos familiares e até pelo próprio Estado, né? Então, como conselho, dentro do Conselho Tutelar é essa atuação. Tem histórias que são tristes, mas também quando nós como conselheiro conseguimos proibir uma violação ou resgatar uma criança de um lugar que ela estava sendo violada, que o direito dela estava sendo violado, ou estava sendo ali negligenciada, maltratada, e a gente consegue resgatar ela desse local, é um dos momentos que a gente realmente fica muito feliz. Nossa, conseguimos. Aquele pedido, aquela ação deu resultado, deu fruto, né? E aí ainda eu falo para minha esposa, como eu tenho 2 filhos, um de 7 anos e um de 4, os momentos mais difíceis para mim é quando eu volto para casa e eu olho para os meus meninos. E ainda um tempo atrás eu fiz por exemplo, acolhimento de crianças da mesma idade que eles. Então eu olho para eles e às vezes eu choro, eu falo para minha esposa, ela fala, o que rolou? Eu falo, não, é porque quando eu olho para os meus meninos, eu penso naqueles meninos que a gente fez. Então, quando é da mesma idade, ou que é muito próximo da idade dos meus filhos, é um momento que me balança muito dentro do Conselho Tutelar. Dentro desse universo, falando aqui da cidade de Maringá, como que é a situação desses adolescentes, dessas crianças aqui? Porque às vezes, num bairro mais afastado, por conta de ser uma cidade até um pouco elitizada, vamos dizer assim, não sei se eu posso usar essa expressão, mas qual é a real situação dessas crianças, desses adolescentes? Michel, nós temos que... Maringá, às vezes, tem um olhar muito do centro para fora, né? Sim. E eu gosto de dizer que nós precisamos mudar esse olhar. Até nós, como cristão, como igreja, às vezes a gente pensa muito do centro para fora, e a gente precisa começar a mudar a visão de fora para dentro. E começar lá na ponta, às vezes, lá na periferia, lá no entorno, porque a gente vai começar a promover mais, né? Promover mais as famílias, promover mais a espiritualidade, promover mais os direitos, a acessibilidade. Então, a realidade hoje, a maioria das violências, na sua grande maioria, infelizmente, é dentro da própria família que isso acontece, né? E não estou falando só de violências sexuais, mas falo de negligências, de maus tratos, né? Dentro da própria família, e depois a gente vai escalonando pela sociedade ao redor, né, que às vezes deixa de cumprir o papel dentro da educação e outras situações do gênero. Mas tem muito em Maringá, e a gente pensa também que é muito só na região periférica, mas também acontece, infelizmente, nas áreas centralizadas, ou vamos dizer, nas burguesias. Isso é mais escondido, é mais velado, não se traz à tona, né? Por exemplo, as escolas municipais, né, estando fechadas, mas na época que estavam abertas, né, o número de violências vem muito para o Conselho Tutelar. A grande maioria são das escolas públicas, as escolas privadas muito pouco, tem muito poucos relatos de violências. E a nossa pergunta é, você acha que não acontece a violência também dentro do âmbito das escolas particulares? Claro que acontece, só que a gente sabe que é mais velado, é mais sigiloso, né, é mais calado, e há necessidade de ter esse olhar, sim, de buscar e identificar. Tá? Mas a Maringá é uma cidade que tem um serviço, uma rede que funciona, tem os seus buracos, tem as suas necessidades, mas sim, é uma cidade muito organizada, mas precisamos sim evoluir, se preocupar sim com a criança, com o adolescente, que é um direito aí, né? A gente fala que ela tem prioridade absoluta, né? Por ser criança e adolescente, ser pessoas em desenvolvimento. Tanto o ECA quanto a Constituição considera que eles têm direito absoluto. Então, a gente tem que brigar por esse direito aí absoluto das crianças e dos adolescentes. Maravilha, maravilha. Eu estou conversando aqui com o Rodrigão e nós vamos aqui chamar aqui um intervalo, chamar aqui o Inside ATM e a gente já volta a bater, continuando esse bate-papo aqui, beleza? Já já a gente volta. Você já se perguntou, cadê Deus diante da corrupção do mundo? Cadê Deus
diante das falcatruas? Cadê Deus diante daqueles que roubam os pobres, que roubam os aflitos, que roubam o pão de cada dia daqueles que precisam? Cadê Deus diante dessa corrupção que é no mundo, que é no Brasil, que é na nossa cidade? Onde está Deus? E no Salmo 14, no versículo 1 e 2, diz assim: os tolos em seu coração dizem, não há Deus, são corruptos e praticam o mal, nenhum deles faz o bem. O Senhor olha dos céus para toda a humanidade, para ver se há alguém sábio, se há alguém que busque a Deus. Perguntamos sempre onde está Deus. Mas aqui nesse versículo, eu entendo que Deus olha para toda a humanidade e pergunta, onde estão os sábios? Ou eu vou um pouquinho mais fundo, aonde estão os filhos de Deus? E se eu te falar que sábio não é você ter um entendimento de todas as coisas, não é você compreender todas as coisas, mas ser sábio é você colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu. E aqui, ser sábio é colocar em prática a palavra de Deus. Aquilo que norteia as nossas vidas, e o que norteia as nossas vidas é a palavra de Deus. O que nós temos colocado em prática para fazer a diferença lá fora. Deus procura os filhos sábios. Deus procura você que está aí me ouvindo. E Deus, ele procura praticantes da palavra. Pessoas que vão fazer a diferença na sociedade. O mundo está dizendo lá fora, todos são maus. Não há ninguém que pratique a justiça. Não há ninguém que faça o bem. E Deus olha dos céus para nós e diz, existem os remanescentes. Existem aqueles que vão fazer a diferença. Existem os meus filhos que estão espalhados pelo mundo. E eu e você, como sensíveis à voz de Deus, vai fazer parte todo dia em nossas orações, o eis-me aqui, Senhor. Usa-nos para fazer a diferença em um mundo corrupto. Usa-nos para fazer a diferença em um mundo que não acredita mais em Tua palavra. Nós vamos ser aqueles a qual o mundo irão dar crédito na palavra de Deus que vai ser habitada diariamente em nossas vidas. E aí, minha gente, olha só, estamos de volta aqui com a TM Night Show, batendo um papo aqui muito legal com o Rodrigão. Cara, tá top demais. E olha só, eu quero convidar você e te lembrar que nós estaremos todos os sábados às 23 horas na TV 10 e também no YouTube do Atmosfera Jovem. Então você acessa aí e compartilha, manda pra galera assistir, porque, cara, com certeza vai ser top demais. E também quero convidar você a seguir a gente no Instagram, Atmosfera _ Jovem. E também, se você quiser, pode me seguir também, Michel Hoffman. Você pode seguir a gente e acompanhar tudo que acontece. Rodrigão também tem, né, Rodrigão? Instagram lá, tudo. Passa aí pro pessoal aí, seguir você. Não sei se você posta alguma coisa lá. Cara do céu. Ó, segue lá o ADT Brasil no Instagram lá, você me acha lá, o Rodrigo José também aí, tá bom? No Instagram a gente tem alguma coisinha lá, mas não sou igual o Michel, não. Nativo, não. Mas assim, a gente tava conversando aqui, batendo um papo aqui no intervalo, gente, e eu vou fazer uma pergunta pro Rodrigão aqui, que é sobre o trabalho que ele continua fazendo e faz com as crianças e adolescentes, como conselheiro, e já o trabalho que ele fazia antes. E a minha pergunta para ele aqui foi a pandemia. A pandemia aumentou esses casos, diminuiu, e como que foi isso, Rodrigão? Nós temos Michel, um aumento nos casos de negligência vinculados com a educação. Mas a questão das violências sexuais, a gente tem uma queda relevante que precisa ser deixada bem clara aí para o pessoal. A escola, querendo ou não, para nós, é uma boca, né? É um funil, onde ela traz muita coisa para o Conselho Tutelar, e sem a escola presencial, nós aí criamos uma lacuna, né? Um ponto cego dentro do Conselho. Então, a gente acredita que muitas violações elas estão acontecendo,
mas elas não estão vindo à tona, né? E aí precisamos ver como sanar, como a gente conseguir voltar aí, né? Eu sei que os professores têm os seus direitos à vacina, mas eu defendo o direito de prioridade absoluta da criança e do adolescente. Para mim, eles estão aí na frente em muitos quesitos, e eu acho que a educação ela precisa ser retomada de maneira presencial, por isso. Até porque a escola é uma grande ferramenta, né, para ajudar vocês a identificar uma situação de risco, uma situação de violência, né? Exatamente, na convivência ali com os professores, os profissionais da escola, e eles têm um olhar assim peculiar sobre Apurado, a criança, né, sobre isso. Eles conseguem perceber muitas coisas e querendo não trazer muitas coisas pro conselho tutelar e com isso a gente pode proteger as crianças aí ou retirar elas dessas violências que elas podem estar sofrendo. É importante isso. Gente, ó, Rodrigão, o primeiro contato que eu tive com você foi através do ADT, que na época ainda era a Adorarte, né? Lá na época da SEM, da comunidade evangélica e tudo mais. E uma das coisas que mais me impressionou, cara, era como você e a sua esposa conseguia caber dentro daquele Twingo. Eu não sei como. Você lembra disso? Eu lembro disso. Nós éramos também da comunidade, e a hora que a gente estacionava ali na frente, a gente via você chegando e falava assim, cara, como esses dois saem daí de dentro? Eu não sei. Verdade, cara. Eu fazia assim com os braços, saía pelas janelas do Twingo. Mas sabia que se eu tivesse dinheiro, eu tinha ficado com aquele carrinho lá. Sério? Assim, a gente trocou por melhor, mas se eu tivesse dinheiro, eu tinha ficado pra relíquia, o sapinho, eu chamava de sapinho. O pessoal acho que nem sabe o que é Twingo, viu? Eu também acho Twingo que não, é um carro da Renault mesmo, né? da Renault. Da Renault, ele é desse tamanhozinho assim, ó. E cabia o... Falava, vem no doce, vem do Kinder Ovo. E a sua esposa também é alta pra caramba, né? Bem alta. Eu e a Ju caberia tranquilo, até sobraria espaço. Eu, a Ju e o Miguel, sobraria espaço. Agora o Rodrigão e a esposa mas não dá. aquele carrinho é especial. Carregava 2 tamborzão do ADT na traseira dele lá. E eu conheci vocês dessa forma. E, assim, além disso, né, de me impressionar bastante essa situação, o que me impressionava também na apresentação de vocês ali era, cara, a forma com que vocês faziam. A dedicação que vocês tinham, assim, em cada movimento. Porque, assim, às vezes a gente já viu muito ministério de dança, vamos dizer assim, né? O pessoal chama de ministério de danças e tudo mais. Mas, cara, do jeito que vocês fazem e a gente presenciava ali, era algo assim que vê o sorriso. E ainda existe, até se perguntar pra minha esposa ali, ainda existe alguns rostos que ficam marcados na nossa mente, cara. Ficam marcados na nossa mente. Que nem o rosto da Michelle, que nem o rosto de um rapaz que ele sempre usava o cabelo bem baixinho, quase careca, assim, que era mais fortinho. Eu não lembro o nome dele, Thiago. Cara, são rostos assim que a gente não esquece mais. Que legal. E era muito interessante como vocês dançavam, da forma empolgante que vocês faziam isso. E a minha pergunta, assim, como que surgiu o ADT? Cara, o ADT, na época do Orate, ele surge ainda pela SEM, né? Ali a Cíntia, a pastora Cíntia lá, para a inauguração do Templo Novo ali da comunidade evangélica aqui de Maringá, surge um grupo de dança, né? Ministério de dança ali para fazer algo celebrativo. E só que no decorrer ali, depois que houve a celebração, Deus foi trazendo outras formas para nós, a questão de continuar falando, usando a dança para falar dele. E aí começou a vir outras coreografias em inglês, com músicas diferenciadas, e aí nasce com essa intenção, né? E eu acho que é gostoso de falar, Michel, é que para nós, assim, a gente faz, mas nunca foi a intenção a dança, então sempre foi Deus ser refletido através dela em tudo. Então, seja dançando, a gente fala para os nossos integrantes, né? Ou seja, limpando o banco da igreja, ou seja, lá na escola, seja que tenha 200 pessoas, 800, 1000, ou que tenha 3 pessoas, como já aconteceu, mas que seja com a mesma intenção, porque não é só para essas pessoas que a gente está fazendo e entregando, mas a gente está entregando algo para Deus. Então isso tem que ser feito com todo o nosso ser realmente, né? E essa é a intenção. E o ADT nasce com esse cerne aí,
né? Tem a dança, mas se precisar, a gente foi pra África e a gente chegou lá, cara, dançar era o que menos precisava. Né? A gente chegou num lugar que lá era tudo de areia. Que jeito que vai dançar bonito num lugar desse? No sentido assim, nem permite movimentação. Mas a gente vai fazer da mesma maneira. E é isso que nos move, essa intenção, né? De levar o reino, expandir o reino de Cristo. Então a ADT nasce aí. E como que foi essa experiência lá na África? Cara, em Moçambique foi uma experiência, Michel. A gente se propôs ir com todo o grupo, então já começamos a viver milagres aqui em Maringá, porque a gente queria ir com 24 pessoas para lá. E eu lembro que a gente tinha a palavra de ir para lá, só que a gente sempre refugava. Chegava e não deu dinheiro, vamos deixar para o próximo. E aí a gente levou uma sapecada de Deus, velho. Pô, e aí? Vocês têm fé ou não? E aí a gente marcou a data, cara. Quando a gente marcou a data, Michel, é um negócio louco. A gente marcou a data sem nunca a gente ter se inscrito no Domingão do Faustão. E a gente foi chamado para dançar lá. Caramba. Participar do Se Vira nos 30. Cara, esse foi o primeiro dinheiro que a gente colocou na conta. Provisão. Você tá ligado? Mas isso aconteceu quando a gente marcou uma data, velho. E isso fica muito forte no meu coração, assim, essa decisão. Tipo, então vocês vão... Então então coloca a data, tal. E a gente colocou a data. Aí minha irmã passou ali uma semana, ligaram lá de São Paulo falando que é pra gente ir pra lá, mas no próximo final de semana já. Daí ela falou, eu achei que era mentira, a mulher até me ligou de novo, porque foi muito assim, inesperado, você entendeu? Mas foi muito de Deus, cara, assim, e Deus nos permitiu, sim, a viver, ter essa experiência como resposta de uma decisão que o grupo tomou. Então, a gente viveu experiências aqui, né, em Maringá, e lá tivemos experiências muito grandes. Experiências, assim, que do dinheiro não acabar, por exemplo. Minha irmã conta essa história, eu fico até arrepiado, cara, que literalmente, a gente ter feito uma perspectiva financeira e lá a gente começar e de repente, abrir a bolsinha lá onde ficava guardado o dinheiro e falava, tá rolando alguma coisa estranha aqui. Caramba, mano. E literalmente. Milagre ao ponto mesmo. da minha irmã, que ela é muito assim, né? Ela tem o racional, assim, tanto que, né, da administrativa. Chegar a um ponto ela falar, não vou mais contar. Tipo, porque eu não consigo explicar o que tá rolando. Nossa, cara. Então a gente viu coisas muito legais lá, cara. Coisas assim de multiplicação de alimento, numa vila lá que a gente foi, de falar, não vai dar comida, de repente deu para todo mundo e todo mundo repetiu. De experiências assim que nos transformam. Foi muito bom nos orfanatos que nós estivemos, mas eu creio que assim nos transformou, né? A gente volta. Então existe um ADT antes da África e um ADT depois? Com certeza, cara. Com certeza. O Moçambique, tudo que nós vivemos ali, as renúncias antes e a história para chegar ali. E quando a gente voltou, com certeza muda muito. Transforma muito a maneira de pensar, ministério, vida. Eu acho que são pontos, né? Assim, são os clímax que nós temos aí dentro do ministério. Um dos clímax é, com certeza, Moçambique e África do Sul ali que nós tivemos. Falar que o ADT é um ministério de dança é leviano da nossa parte falar isso, porque não é, né? E a gente reconhece isso, né? A gente tem a dança como talvez uma chave ali para abrir acesso em alguns lugares. Sim. Mas ele nunca foi a ideia ser conhecido como... Até porque senão a gente tinha que ter aquele perfil bailarino, aquela coisa assim, nunca foi. Mas sempre foi essa ideia de levantar altar, seja como for, da forma que for, e usar a arte para isso como uma chave para estar abrindo portas, assim, acessar pessoas, e aí, com isso, falar de Cristo. E no teu trabalho com adolescentes, como que o ADT ele é usado por vocês, assim? É parceiro, o ADT é parceiro, no rolê da palavra tá junto, né? Muitos dos integrantes do ADT também trabalham dentro do próprio rolê da palavra também. Mas é um ministério que, querendo ou não, o adolescente, por ser um ministério de artes, acaba querendo também estar fazendo parte, né? Andar junto. Então, essa linguagem eu acho que ajuda muito. O ADT tem essa linguagem meio jovem aí de falar, de ministrar, até de pregar.
E com isso facilita muito nessa comunicação aí com a juventude, mano. Quando vocês foram lá para a África e viveram essas experiências maravilhosas que vocês tiveram ali, Uhum. como que vocês reagiam lá entre vocês nessa situação, nessa circunstância? Como que era, assim? Você, por exemplo, nós imaginamos aqui, eu nunca fui para a África ainda, e a gente imagina que tenha bastante dificuldade, que tenha bastante necessidades, assim. E como era a adaptação de vocês a essa realidade, assim? Sair de uma situação como aqui e ir para lá. Você tem um choque cultural, né? Eu acho que esse choque cultural já mexe com a sua cabeça já, porque são diferentes a maneira de pensar, a maneira de se vestir. A gente trabalhou em 3 orfanatos lá em Moçambique. Em cada orfanato foi uma experiência específica e confrontadora, né? Você está nesse ambiente, por mais que a gente trabalhe com crianças aqui em Maringá, orfanatos aí com 80 crianças, 150 crianças, a gente não consegue imaginar, né? E isso existe lá, né? Nós vivenciamos isso lá. E com muita simplicidade, cara. Você chegar aqui, ó, o cara mostrando para nós, isso aqui é a nossa sala de aula. Você olhar e falar, meu Deus, porque é muito simplicidade, né, em tudo. Mas te confronta a maneira que eles adoram a Deus, cara, a dança, essa coisa, o culto. A gente passou ano novo lá, cara, um ano novo inesquecível. Literalmente dentro da igrejinha lá, a virada, não tem fogos, cara, a virada é eles tocando, cantando para Deus e dançando, e passar dessa maneira experiências assim que você vê a simplicidade, né? A gente pensa nessa instrumentos, coisas, e de repente você vê o cara com um atabaque, um violão e Deus se manifestando ali. Então é top demais. Algumas igrejas e aqui no Brasil e também fora, eles acreditam assim que a liturgia do culto não tem muito espaço para as artes em si, principalmente a dança. Tem algumas pessoas que defendem isso. Eu particularmente acho tosco, né? Sinceramente acho tosco. Mas como que vocês veem essa situação? Vocês já passaram por alguma situação complicada assim a respeito disso ou não? Já passamos. Cara, eu gosto muito de pensar que você tem um Deus e você não pode também se fechar e dizer, é a arte só. Então, pensa assim, cara, se tem dificuldade com arte ali, a gente vai sem arte também. Entra de outro jeito. Entende o que eu quero dizer? Eu acho que às vezes a gente fica, não aceita. Então tá bom, não aceita, cara. Tem gente que não gosta mesmo, tem gente que não se desconcentra, tem gente que não consegue lidar. Então ótimo, conviva com isso e a gente entra de outra maneira, não tem problema. Tem gente que fala assim, pô, por que quando você prega de domingo no culto é diferente? Eu falo, porque tem o tio, tem o vozinho, então não dá para mim querer também ser o descolado, querer falar igual eu falo com meus meninos lá. A gente tem que saber isso, eu acho que é maturidade nossa entender isso. Eu acho que somos diferentes, tem igrejas diferentes, eu não critico não, cara. Se não rola dança no culto pra você, eu vou ser sincero pra você, eu também não curto muito. Esse negócio de, agora tem que ter a dança, eu acho que a pessoa tem que ter liberdade. Eu acho que o culto, esse culto frontal que nós temos, ele tem que começar a acabar, velho. A igreja tem que cultuar. Essa coisa que, agora eu tô ministrando dança. Não, ministra a dança aqui, cara. Dança aqui embaixo, boa. No meio do povo mesmo. E começa a gerar culto. O culto tem que começar a ser da igreja, cara, e não de algo frontal, onde todo mundo senta e fica esperando. E acabou e vai embora. Não, você é instrumento de Deus. Eu gosto dessa pira africana também por causa desse lance. O culto é culto, tá acontecendo. De repente, quando você vê, você tá louvando Deus, você tá pra cá. Os caras tá cantando lá e você tá cantando pra cá, porque a pessoa tá te ministrando virado pra cá. Sim. Eu acho que o culto tem essa pegada também. Eu acho que a gente tem que ter maturidade para aquele que não aceita e o lugar que não aceita. Eu não critico, também não critico o cara que faz. Eu acho que a gente tem que entender que somos o mesmo time, parar de ficar
querendo também que o meu jeito seja o jeito certo para todo mundo. Uhum. Eu penso assim, mano. Seria mais ou menos igual as palavras de Paulo. Fiz-me de Por que tudo. não? Eu acho que a gente tem que ter essa maturidade aí, principalmente para lidar com pessoas, né? Eu penso assim, Michel, aí somos nós. O Rodrigo tá falando, tá? Maravilha. Olha só, nós estamos aqui batendo um papo com o Rodrigão e eu vou fazer aqui um intervalinho e a gente já volta continuando esse bate-papo aqui. Eu espero vocês. Fica aí com o ATM News, a gente já volta. Até mais. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estou aqui para passar para vocês tudo o que rola no ATM News. Olha só, ATM na rádio às 14 horas, encontro do ATM às 19 horas, lá na Igreja Batista Renovada, fica na Mauá, 1008. E também, agora a nossa novidade, ATM Night Show, às 23 horas, lá no Canal 10. Gente, estamos de volta aí com a ATM Night Show Podcast, batendo um papo aqui com o Rodrigão. E eu quero lembrar vocês que nós estamos aqui todos os sábados a partir das 23 horas na TV 10 e também através do YouTube do Atmosfera Jovem. Estou acostumado a falar Batista Renovada, no Atmosfera Jovem. Estamos juntos aí todos os sábados das 23 aí em diante, tá bom? Até onde o pessoal deixa a gente ficar, beleza? E também falar para você aí seguir a gente nas redes sociais, Atmosfera Underline Jovem, também o ADT Brasil e também Michel Hoffman. Você pode acompanhar todo o nosso trabalho lá e ver o que acontece aqui nos bastidores também do ATM Night Show. Beleza? Continuando aqui a nossa conversa, Rodrigão, no ano de 2020, foi 2020 que você teve o Covid. Foi em final de junho, comecinho de agosto, que a gente contraiu o Covid aí, achando que não ia ser nada, né? Ia ser só uma passagem leve e de repente a gente se deparou com um quadro grave de Covid, ficando aí 45 dias hospitalizado, 31 dias na UTI, mano. E como que foi aí esse processo para você, para a família, para o ADT, para os seus projetos, tudo? Cara, eu acho que para todos nós foi uma luta imensa, um processo de crescimento espiritual, porque foi um tempo de conexão, né? Minha esposa, meus filhos, a minha igreja tendo experiências lindas com Deus, cara, nesse período. Mas foi um tempo, assim, de processo difícil, até chegou um ponto da minha esposa ser chamada praticamente para se despedir de mim, porque o negócio estava... Não sabia mais se eu ia conseguir no outro dia, se no outro dia eu estaria vivo ou não, né? Uhum. Então foi um tempo muito difícil para nós e a toda a recuperação. Eu só consegui voltar aí ativa depois de 3 meses, né? Praticamente eu perdi aí 27 quilos de massa magra, de músculo. Cara. Ainda carrego aí algumas sequelas que são pequenas, porque eu ganhei a vida de novo, né, cara? Mas essa audição do meu ouvido aqui, ela praticamente zerou, cara. E tem uma leve poliopatia que eles falam, polioneuropatia, que é um formigamento que eu sinto nos membros, né? Mas graças a Deus hoje é bem pequeno. Então é um negócio meio louco, assim, que você não se imagina em viver e de repente você tá sendo entubado, tá sendo traqueado e aí então e aí desacreditando de você, e essa de um lado, e de outro lado a esposa e a igreja, e eu sei que não foi só a nossa comunidade, mas foi uma comunidade, muita gente orando por nós. Enfim, e graças a Deus estamos aqui hoje. Né? Eu não gosto de falar assim, mas Deus foi bom por isso ou por aquilo, porque Deus ele é bom. Sempre. Essa é a palavra que eu tenho, porque para nós, logo em seguida, né, depois da minha recuperação, a gente achando que agora, né, a família feliz... tal, e de repente vem a notícia que a mãe tá também com Covid, e ela também, o estado dela também fica agravado,
Ela fica aí 3 meses lutando contra o Covid, 2 meses na UTI, e aí vem a falecer, né? Então é algo que mexe com o nosso emocional, né? A gente sabe que tem muitas famílias enlutadas, passando por esse processo também, como a minha passou e tem passado. Não tem sido fácil para nós, porque era uma mulher muito aguerrida, muito presente na nossa vida. Aquela baixinha era zica. E agora a gente está lidando com isso, né? Com essa perca. Então vem da alegria e também vem do luto, né? Então é um processo cíclico. Eu entendo que Deus, ele é bom. E isso que eu tenho tentado falar para todo mundo que conversa comigo sobre isso. Cara, Deus é bom. Não só porque eu passei pelo Covid e saí do Covid, mas a minha mãe não conseguiu sair do Covid, né? Não conseguiu sobreviver. Mas ele continua sendo bom, porque eu entendo que ele é soberano sobre nossas vidas. Amém. E é isso. Mas a família, eu falo, tem experiências muito loucas, né, cara? Meu filho pequenininho, de 7 anos, com, assim, cara, experiências com Deus tremendas, assim, nesse processo de luta, né? Uhum. Então eu falo assim, Deus, ele tem um porquê disso tudo. Eu não pergunto, não ouso perguntar para ele o porquê, velho. Eu simplesmente agradeço esse tempo que eu tive aí, que eu tô tendo agora aqui, entendendo que tem algo para ser feito ainda aí, através de nós. Você disse no início do papo a respeito disso, que era uma coisa leve, que vocês imaginavam que ia ser tranquilo. Uhum. E foi se agravando assim, você entrou no hospital... O Michel, é um negócio louco, cara, não sei, de repente eu tava eu tava preparando uma ministração que eu ia pregar domingo na igreja. Caramba. Sábado à noite eu comecei a ter calafrios, estava preparando ali, estudando e arrumando a pregação, e eu olhei para minha esposa e falei, você tá com frio? Ela falou, não. Falei, cara, tô com frio tremendo. Daí ela já pegou o termômetro, já bateu 38 de febre. Aí fui pra cama, e no outro dia segurei ali tomando remédio, falando, não pode ser Covid, né? Não tem. Uhum. E, cara, segunda-feira fui no domingo eu fui pro hospital, aí me passaram um protocolo lá, que eu tinha dos remédios que tomar e tal. Comecei a tomar, mas a febre não baixava, cara, não sei dia. Nunca tive isso aí. Pra você ter noção, eu tenho a Unimed, cara, eu nunca tinha usado esse trem, pra você ter noção, assim, internação, essas paradas, nada. Aí, de repente, terça-feira, o médico olhando pra mim e falando, cara, isso aqui é Covid, é sério, você tá internado. Eu falei, doutor, não, eu vim só pra tomar um remédio na veia pra passar febre, eu vou voltar pra casa pra pegar minhas coisas. E eu agradeço a vida desse médico, não lembro nem o nome dele, mano. Ele falou, não, você não entendeu, você não vai sair daqui, você já tá internado, só vou chamar a ambulância pra te levar pro hospital. E aí fui pro quarto, naquela época não podia ninguém ficar no quarto, não podia ninguém ficar junto, então foi um negócio meio assustador, e ficou ali, fiquei 5 dias, de repente já tava o cara olhando pra mim e falando, você vai pra UTI, enfim, cara, foi uma loucura, foi Você muito chegou a ser rápido. entubado? E aí depois ainda me desentubaram no processo, porque a febre não abaixava, eles acharam que tinha alguma coisa de errado nos tubos, quase que fui embora, entubaram de novo e daí fizeram a traco, né? Que daí é aqui no pescoço. E aí apertaram o botãozinho lá, que abaixa a febre, e a gente conseguiu se recuperar. Aí foi um processo muito rápido a recuperação, até os médicos comentaram sobre isso, que daí começou a recuperação muito rápida. Mas mesmo assim, o processo de aprender a andar, porque como você perde a musculatura muito rápida, Sim. cara, você não Enfraquecido, consegue né? nada. Eu pegava meu filho ali 3 aninhos, 4 aninhos ali, tipo, não conseguia tirar ele do chão, cara, ficava tremendo a mão, não tinha força para erguer ele, para pegar ele no colo, né? Aprender a comer para lidar com o furo da tráquea, a falar, né? A respirar, porque daí você tem que a trabalhar aqui a respiração. Então, todo esse processo aí a gente passou por ele, e a gente às vezes não imagina, eu jamais, porque por dançar, né, por ser um cara fortinho, jamais pensava que para mim seria um negócio muito leve, cara. Sim. Na minha cabeça, assim,
apesar de tomar todos os cuidados, né, dentro do nosso próprio trabalho, dentro do conselho, máscara e tudo mais, o negócio tomou uma proporção que eu não imaginava. O Covid é um negócio muito doido, né? A gente É, não consegue... Exatamente. Nem os médicos conseguem entender completamente, né? Como que ele age, como que trabalha. Dá pra explicar, né, cara? Os médicos falam, quando eu falei, ó, parece que eu tô ouvindo diferente, os caras aí percebi, eu estalava o dedo e falava, não, eu não tô ouvindo direito. E aí os caras falavam, aí é sequela do Covid. Então fica um negócio assim, você fala, pô, mas o Covid não era pulmão, aí você descobre que não tem nada a ver com pulmão, cara. É um negócio que é um vírus e ele pode afetar vários lugares, né, do seu corpo. Sim. E aí você vai descobrindo aí um universo, né? Mas estamos aí, vivo, graças a Deus. Você disse no início que a sua comunidade de fé teve experiências incríveis nesse período. Sim. Que seus filhos também tiveram a sua casa. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Primeira provisão, cara. Provisão, assim, de Deus para nós como família, de realmente não nos faltar nada. Segundo, de você, de repente, descobrir que tem gente lá em Rondônia orando pela tua vida. Descobrir que tem gente em Maringá, praticamente, muita gente estava orando por nós. É verdade. E sem ter uma explicação, assim, sem falar assim, nossa, fizemos uma campanha. Não, as pessoas foram se comunicando e foram... um passando para o outro. E de repente mandando. tinha assim, uma rede isso mesmo. Imensa orando por nós e acompanhando a Cleise, assistindo a Cleise. Cara, a gente chegando na minha casa com comida, com... Tipo assim, aí, pessoas realmente, assim... Provendo. Meu filho tendo experiência com Deus, cara. Sonhos. Olhava pra minha esposa e falava, ó, sonhei. Caramba. Eu vi isso. Meu filho pequenininho, eu vi um raio, mãe. E a minha esposa... No meio do raio caos. vinha no coração do papai. Então, tipo assim, entender, cara, assim, essas coisas loucas, assim, que talvez quem vai assistir vai achar que... Cara, mas vivemos. Não, mas a galera lê tudo doida também. Vivemos essas experiências, você entendeu? Na minha comunidade, dentro da minha igreja, nas reuniões de intercessão por nós, na frente do hospital. Experiência de verem coisas no reino, no mundo do espírito, cara. Então, assim, o fortalecimento da fé da nossa comunidade foi muito grande por essas experiências, entendeu? E eu falo, cara, eu ouvindo tudo, e eu também, dentro da minha experiência que eu tive ali dentro daquele lugar, falar, caramba, cara, que louco. Meu filho me contando depois até hoje. O nível de oração dos meus filhos, eu falo, cara, são crianças de 8 anos, o nível de intercessão deles é outro, cara. Assim, eles vão orar, o filho ora, tá doente. O cara, ele ora, o menino de 8 anos, ele ora de uma forma que você fala assim, caramba, mano, que rolou? Então eu creio assim que de experiências assim, cara, de Deus se manifestando através das visões, de palavras proféticas, de sonhos, e isso realmente aconteceu e experimentamos, velho. E pra você lá, como que foi? Cara, é um grande apagão, né? A gente vive um apagão, inclusive de memória mesmo, né? E depois ali no processo minha esposa fala, porque tem algumas coisas que realmente somem da minha mente. Mas eu tive minhas experiências ali que eu falo, eu estava em outro universo, literalmente. Em outro universo. Aí vai ter aquele cara que vai espiritualizar, vai ter aquele cara que vai falar, não, você estava nos efeitos das drogas, que eram muitas drogas que você tomava, né, ali no processo. Mas eu creio que é Deus me tirando desse lugar da escuridão, me colocando num lugar onde eu podia processar melhor aquela situação. É tipo aquela... Tanto que quando eu tomei conta de mim, eu olhei para quem estava comigo e eu falei, faz quantos dias que estou aqui? Daí a pessoa olhou para mim, daí eu falei, 3 dias, né? Ela, não. Falei, quanto tempo faz que eu tô aqui? Dela, 45 dias. Eu, claro que não, você tá louca. Ela falou, 45 Caramba, dias. mano.
Aí, não, 31 dias, foi quando tava na UTI. Daí ela me mostrava, pegou o celular, falei, pega, eu quero ver. Aí ela me mostrava no celular os dias. Daí eu falava, pô, já foi o aniversário do meu filho, cara. Foi o aniversário do meu filho. Então, é uma pira, assim, velho. É um negócio. Acho até difícil de falar, cara. É uma que o pessoal chama de experiência quase morte. Ah, cara. Sei lá o que, né? Eu acho que Difícil definir, né? É uma experiência. Hoje, o que eu tiro disso, cara? Tiro que nós precisamos viver realmente aquela. Porque todo mundo fala, mas viva cada dia como se fosse o último. Uhum. Aí você descobre assim, viva literalmente cada dia como se fosse o Sim. último. Porque eu fui pro hospital, pensa bem, para tomar uma dipirona para passar Um febre. remedinho. E então se eu não abracei meu filho direito, eu não Aham, tinha abraçado. já Se era. eu tava brigado com a minha esposa, eu tava brigado. Você entendeu? Sim. Porque para mim eu tomar um remédio ia voltar para minha casa e ia continuar vivendo a vida, né, ali. E de repente, dali o cara já não me deixou nem mais voltar, então ou seja, eu não vi mais meus filhos, porque daí não tinha mais acesso, só pelo celular. Até um ponto também com o celular, porque depois eu não podia mais celular. Então viva de verdade, dê esse sentido para sua vida em Cristo, mano. Assim, experimente abrace de verdade, beije de verdade, fala te amo de verdade, beije o seu pai, a sua mãe, gostoso, velho. Abrace gostoso a pessoa que você ama, a sua esposa. Coma o alimento que você vai comer com essa gratidão, cara. Pode ser o mais simples possível, mas tem essa gratidão de saborear, de experimentar, porque realmente a vida é um sopro, cara. A gente pensa que não, mas é um sopro, cara. Sim. Nós somos seres eternos, verdade, mas carnalmente não somos, cara. Então, primeira morte, todos nós vamos aí conhecer, cara. Então, não tem jeito. Então, a gente precisa viver uma vida bem vivida e não... Tem gente que fala que fica procurando o sentido da vida, né? Uhum. Mas, na verdade, é a gente que dá o sentido para nossa Sim. vida, né? Em Cristo, né? E aí eu acho que é essa que precisa tirar dessa ideia, assim, você viver ali os momentos de maneira verdadeira, intenso. Maravilha. Depois dessa fase toda, dessa dificuldade, você já se recuperou, já tá bem, já tá forte, já tá pregando, dançando, já tá fazendo ativa. Estamos voltando aí. Como você imagina o Rodrigão daqui 5 anos? O que você projeta aí? Cara, daqui 5 anos... Uau. Eu projeto viver, de estar com os... Cara, eu tenho uma curiosidade de ver meus moleques meio adolescentes. Com 5 anos eles vão estar meio já vivendo aí uma adolescência. Tenho muita vontade, daqui 5 anos, ver aqueles que foram semeados pela minha vida, através de mim, ali, estarem semeando de uma maneira muito maior. Tenho muita vontade, cara, daqui 5 anos, ter outras vivências missionárias fora do Brasil, com o ADT. Porque hoje eu tenho uma leva de pessoas novas dentro do próprio grupo que ainda não tiveram experiências como essa. Então, eu gostaria muito que elas tivessem também experiências como essa. Estou no Conselho Tutelar debaixo de uma orientação, e daqui 5 anos eu acredito que talvez esteja ainda como conselheiro tutelar, tá? Amém. Não sei se pode ser que mude alguma coisa aí, mas é isso. Penso em estar atuante dentro da minha comunidade de fé. Penso que essa comunidade de fé vai estar mais estruturada, servindo de uma maneira mais efetiva também o reino em Maringá. Maravilha. A gente vai finalizando aqui o programa com o Rodrigão. E eu queria deixar o espaço, Rodrigão, para você deixar uma mensagem para a galera, você falar o que a gente às vezes não conseguiu expressar aqui e abordar, que você fique à vontade nesse momento. Michel, a gente vem com várias... o Rodrigo é isso, é aquilo, fez aquilo ou isso, mas o Rodrigo é só o Rodrigo, gente, igual vocês. Se você é um jovem, um adolescente olhando para nós aqui,
A gente já teve os nossos sonhos frustrados, já tivemos também os nossos acertos aí que foram legais. Escutamos a voz de Deus, decidimos por essa voz, e eu não me arrependo de ouvir essa voz e segui-la. Então, eu queria deixar para você isso, para você jovem, para você adolescente, você do ATM, que você escute a voz de Deus, que você siga, que você persiga o que essa voz te ordenar, que você obedeça, que você viva intensamente. Você não precisa ser um cara de alta performance que o mundo deseja. Você tem que ser um cara de compromisso com Cristo e aquilo que Ele tem para você sobre a face da terra. Se é para você ser um pai, seja um pai fenomenal, mano. Se for para você trabalhar com gente, que você trabalhe com gente como Cristo trabalhou. Enfim, que você reflita quem Ele é, sem grandes títulos. Não persiga títulos, reconhecimentos, mas persiga ao Mestre e ao Pai. Beleza? Tamo junto. Se quiser conversar, tomar um café, tamo aí também. Beleza? Massa demais. Eu quero agradecer o Rodrigão por ter vindo até aqui no estúdio da TV 10. É um privilégio muito grande conversar com você, afinar a nossa vida aqui junto. Quero dizer que para todos nós aqui que estamos no estúdio, com certeza para aqueles que vão assistir essa programação, foi algo que impactou muito a nossa vida, que confrontou muito a nossa existência e confrontou muito o nosso jeito de fazer as coisas e a motivação pelo qual estamos fazendo. Então, quero dizer e expressar aqui para você que não foi só um bate-papo e um podcast comum, mas uma chave dentro de nós é virada nesse momento. Eu tenho certeza que em todo o pessoal que está assistindo, uma chave também gira por essa sede missionária, de não simplesmente fazer a diferença, de ser a diferença, não, mas fazer aquilo pelo qual a gente deveria estar fazendo já, né? E por si só, por expressar o amor de Cristo e viver dessa forma. Então, eu quero te agradecer mesmo do fundo do meu coração por ter aceitado o convite de estar aí com a gente, poder dividir toda a experiência que você teve, toda a história que você nos contou aqui, e também pela pessoa que você é. Mais do que você pode oferecer pela sociedade, te agradecer pela pessoa que você é aqui diante de nós. Muito obrigado, viu? Valeu. Muito Valeu, obrigado tamo junto. Amém. Gente, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado aí pela sua audiência em mais um programa do ATM Night Show Podcast. E a gente volta aí no próximo sábado, se Deus quiser, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde aí. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu. Até mais. E depois eu tive a oportunidade de estar indo com algumas pessoas do grupo a gente foi pra Índia, tivemos ali no mundo oriental ali, Nepal, Índia, Tailândia. O Matheus também foi pra Índia. Você foi, mano? Cara do céu. Assim, pra África foi muito louco, mas o Brasil tem muito de África também na pegada dele. Mas quando você cata aquele mundo oriental, você fala, mano, onde nós estamos, velho? Não é um negócio que te balança muito, cara? Nossa, e apaixona também demais. Não, sim, com certeza, cara. Com certeza. Mas é um lugar, cara, percebeu, assim, uma atenção maior. Mas também foi uma experiência muito ímpar, assim, em Deus, assim, algumas coisas. A gente foi num lugarzinho, cara, o que é aqui? Aqui é a nossa igreja, uma igrejinha que tinha lá numa vila, que também era escola, entendeu? Eles fazem E aí chegou um homem lá com a perna toda machucada, assim. Ele tinha ganhado uma mordida de porco, cara. E aí ele falou, descobri que tem missionários aqui. Eu queria que vocês orassem pro seu Deus, que eu fui mordido aqui. Eles estão falando que vão ter que amputar a perna. Cara, tinha uma presença de Deus. E aí o cara falou, não, vamos entrar aqui na escola. Entrou lá dentro do lugarzinho deles lá, onde eles ensinavam inglês. Cara, a gente começou ali a orar. Cara, uma presença de Deus, velho. Aí, ele falava na língua dele, né? Ele começou a chorar. Daí ele falava assim, a minha perna tá pegando fogo, a minha perna tá pegando fogo. Cara, eu não sei, mas eu creio que aquele cara foi curado, você tá ligado? Ali naquele momento. Foi uma experiência, assim... eu acho que essa experiência do campo missionário, velho, é um negócio que... Cara, é um evangelho, eu falo...
na flor da pele, é um negócio muito gostoso, cara. Esse evangelho assim da flor da pele, tipo, você tá vivendo realmente ali, é muito bom, cara. Loucura. Posso ir? Não! A nossa... Só lembrando que você quase falou, mas não falou, que é o lindo, né? Quase Lindo. Eu esqueci desse detalhe.